Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva Castíssimo São José. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast da Arca do Coração Imaculado. E se você observar, já tem mudanças aqui no nosso cenário, estamos aqui repletos de armas espirituais, estamos aqui com o crucifixo da Ordem Franciscana e estamos aqui também com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Lourdes. Ela quis nos visitar. Nós estivemos na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá na Vermelha, e tivemos essa surpresa, agraciados com a presença de Nossa Senhora, que quis estar conosco durante essa semana. Então, não poderíamos deixar que ela não fizesse parte desse cenário e não estivesse conosco aqui no dia de hoje. E para a gente não demorar muito, na verdade, nós estamos aqui com um convidado super especial. São irmãos que nós encontramos sempre ali na Igreja São Benedito, eles frequentam demais, diariamente, a missa diária de lá, e foi por lá que nós começamos essa aproximação. E eu estou aqui com o Frei Salomão, da Fraternidade do Caminho. Seja bem-vindo, Frei. Muito obrigado. Estamos aqui, ele disse que é o primeiro podcast dele, viu, gente? Mas olha que, como disse, o Espírito Santo está online, já foi ativado, Nossa Senhora está aqui conosco e vai providenciar todas as coisas. Quando ele sente, o Espírito Santo sente o cheiro de Nossa Senhora no alma, ele corre e vem nos socorrer, não é isso, Frei? Isso mesmo. Pois é, pois estamos aqui, Frei. Nosso podcast, como eu estava partilhando com o senhor aqui nos bastidores, o objetivo desse podcast é continuar dando formação, testemunhos para as pessoas que se consagraram a Nossa Senhora, a São José, porque nós precisamos continuar alimentando as almas, né? Nós precisamos continuamente de ouvir, porque a fé aumenta pelos ouvidos, nós precisamos ouvir testemunhos, né, de pessoas que estão nessa mesma caminhada, irmãos que estão nessa mesma caminhada de consagração. E vejo a fraternidade, o caminho, vejo os irmãos sempre ali com os sinais externos, né? E que reverberam tão somente o que já está dentro da alma, que é uma verdadeira consagração à Santíssima Virgem. E por isso o convite para a fraternidade estar aqui conosco. Estamos muito felizes. E nós gostaríamos de, primeiramente, antes de adentrar na fraternidade propriamente dita, nós queremos conhecer Frei Salomão, nós queremos conhecer nosso convidado e queremos que o senhor faça uma partilha conosco sobre sua história de vida, passeando pela sua infância, porque a gente vai vendo que nada é por acaso, Deus vai tecendo o novelo da nossa vida. Desde sempre a gente vai vendo os sinais dele e até chegar a ser Frei. Então, que o senhor possa partilhar conosco a sua história de vida, Frei. Tá bem, maravilha. Nós vamos ter que ter umas 3 edições. Olha aí, o primeiro podcast ele já está aqui já profetizando o 2 e o 3, isso é ótimo. Mas de uma resumida, né? O processo vocacional na minha vida. Venho de família católica. Meu avô, eu tenho uma graça, assim, uma lembrança, ele sempre na igreja com o terço na mão. Então, eu sempre o acompanhei, enfim, meus pais também. E eu lembro que lá na minha infância, eu dizia que eu queria ser padre, né? Bem 3, 5 anos de idade, essa memória. E foi uma coisa que foi me cativando. Depois, um processo, entrando ali na pré-adolescência, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro acompanhamento vocacional. E com 13 anos de idade, eu ingressei numa ordem religiosa, um seminário menor, no interior do Paraná, de onde eu sou, né? Então, fiz o meu processo vocacional, 5 anos de seminário menor. Qual a cidade? Ampere, interior do Paraná. Sim. Eu sou natural de Curitiba, todavia meus pais se mudaram para aquela região e aí lá, nessa pedagogia de Deus, lá encontrei a vida religiosa, né? Então foi meu primeiro encontro com a vida religiosa. Quando eu vi na escola alguns frades
com o seu hábito preto, lindo. Nossa, já foi uma resposta imediata, né? Então, lá eu terminei meu ensino fundamental, meu ensino médio. E depois eu fui transferido para a cidade de Ourinhos, interior de São Paulo, divisa com Jacarezinho, bem o que é divisa com o Paraná. Lá eu cursei 2 anos de filosofia. Foi o meu processo. Ali fiz um discernimento que talvez não fosse a minha vocação, né? E sem entender os desígnios de Deus no tempo, foi este o processo. Até posteriormente encontrar a fraternidade, né? Mas entre isso, há alguns intervalos, né? Já que o intuito é também falar da consagração. Nesse período da minha vida, como foi a ação de Deus por meio da Virgem Maria? Eu acho que é interessante abordar. Eu lembro de uma situação, provavelmente eu teria uns 9 anos de idade, estava recordando disso agora, em que eu estava deitado, eu sou de uma região muito fria, né? Bem oposto da nossa atual região aqui em Teresina. E estava muito frio naquela noite e eu estava bem coberto, eu estava bem agasalhado. E eu fazia uma prece. Falava assim, ó, tem crianças lá fora que estão passando frio. E eu não posso fazer nada. E eu tenho tudo. Então, se for da tua vontade, tira esse calor que eu estou sentindo e dê para alguma criança. E se eu tinha uns 9, não tinha 10 anos de idade ainda. E aí eu rezava o terço, porque eu lembrava que meu avô pegava o terço e rezava, mas não era contemplando os mistérios, não tinha essa dinâmica. Mas era talvez uma espécie de um terço bizantino, né? Ela vai colocando uma prece no coração e eu fui rezando Ave Maria. Enfim, adormeci. E eu acredito que essa é uma peça-chave da minha vocação para posteriormente estar nesse carisma também, agora na fraternidade. Então foi trilhando esse processo no ano de 2015. Em 2015 eu tive a graça de conhecer a consagração, né? O método foi por meio do apostolado do padre Paulo Ricardo, que já são 19 anos de apostolado, né, que ele tem. Então, em 2015 eu conheci e busquei a consagração. Então, eu me consagrei no dia 12 de outubro de 2015, paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Piraju, São Paulo. Tenho muito essa lembrança. E uma das minhas testemunhas da consagração hoje é sacerdote. Era irmão ali de caminhada. Então, tenho essa lembrança bem intensa. Mesmo depois que eu saí do seminário, por um período, fui morar sozinho, trabalhar sozinho. Dá conta, né, da minha vida. Já estava indo para 20 anos, então havia começado uma caminhada com 13, precisava esse novo rumo, né? E vai para um lugar, vai para outro, não, havia uma insegurança, nada preenchia. Eu servia na paróquia, mas precisava de mais. E até que eu fui trabalhar e estudar em Roraima, né? Eu saí de Curitiba, onde eu estava morando, e fui direto para Roraima, na cara e coragem, assim dizendo. Lá, um dos trabalhos que eu tive foi numa organização, uma das instituições da ONU, né? E lá nós trabalhávamos com os refugiados venezuelanos. Então, dentro desse processo, dentro desse período, eu via muito aquela questão da pobreza, né? Homens, mulheres, crianças, muitos idosos que atravessavam todo um país, fugindo de N situações, mas principalmente a fome. E eu estava lá com um papel e uma caneta e eu não podia fazer muito. Fazíamos muito, né? Mas não era o suficiente. E num determinado momento eu lembrei daquela minha prece de criança. Sim. No final do mês tinha um salário que chegava na minha conta. Então, era confortável, eu sabia que eu estava fazendo bem, mas não era o suficiente, né?
E aí, entre tantas outras inquietações da minha vida, tantas outras coisas que eu vivenciava, coisas que um jovem, na minha idade, na época eu tinha 22, 23 anos, queriam, e eu tinha, né? Eu vivenciava. E, e aí chega a fraternidade, né, da minha vida. Um sacerdote agostiniano entra em contato comigo, era meu diretor espiritual, e aí ele pergunta para mim: filho, você está feliz? E eu respondi, né, com toda alegria: eu estou muito bem. E aí ele repete a pergunta: você está feliz? Aí, depois de umas 2 horas de lágrimas, é, depois esse período que aí eu consegui abrir o coração e de fato contar o que eu almejava, o que aquele coração inquieto, né? Uhum. Aí esse sacerdote, o Frei Wellington, ele envia para mim algumas músicas da fraternidade e em seguida ele envia para mim a biografia do nosso fundador. Ele havia conhecido recentemente também. Nessa época ele morava em Toledo, no Paraná, e nós temos uma casa em Cascavel, né? Uma casa masculina e uma casa feminina em Cascavel. Então ele já tinha uma participação lá. Então ele tinha uma propriedade. E é aquilo, quando um pai só quer o melhor para o filho, né? Então ele queria também passar aquela alegria que ele estava sentindo. E eu comecei a olhar a história do nosso fundador, o Padre Gilson. Ele trabalhou com refugiados, né? A gente tocou ao lado dele. Teve uma experiência intensa também com a questão indígena. Eram coisas que eu fazia, trabalhava com refugiados, trabalhava com indígenas. E aí foi o estopim. Uma das formações dele é um mestrado em antropologia. E eu graduava em antropologia. Falei, como é que pode? Se encaixar tanto. Tudo. Tudo. Na época eu tinha um grupo de amigos que nós cantávamos, fazia algumas músicas, né, autorais. E isso, eu acreditava muito que aquilo que eu escrevi era o que eu vivia, que eu cantava era o que eu estava vivendo. Então eu estava muito neste movimento. E ao escutar as músicas da fraternidade, uma em especial, Alma Cativa, me veio aquele sentimento: se eles cantam isso é porque eles vivem. Alma cativa. Isso. Olha que profundo, né? E aí o tema da liberdade, né? Então, dentro de uma cadeira na universidade, trabalhamos muito a liberdade, mas e vivê-la? E aí foi esse ponto que pescou meu coração. E aí reacendeu toda aquela chama de anos, de uma experiência grande, né? 8 anos aí caminhando em vista da vida sacerdotal. E aí vem se despertar novamente para a vida religiosa. Aí eu comecei a enviar alguns e-mails e uma casa respondia, mandava para outra, falava: não, eu quero isso agora. Não, mas tem que terminar a faculdade, eu tranco. E aí eu fiz esse processo. De fato. Mas chegou a concluir a faculdade? Não. Em questão de 2 meses eu havia largado os 2 empregos que eu tinha, havia trancado a faculdade e estava batendo as portas das casas dos freis em Mogi das Cruzes. De Roraima para Mogi das Cruzes, né? Porque era muito incessante. Se eu pensasse em continuar o que eu vivia, não eram coisas ruins. Eram lícitas. Eu estava estudando, estava trabalhando, né? Tinha um vínculo de amizade muito grande, muito bom, mas tente imaginar você respirar com uma sacola na cabeça. Aquele ar que está ali dentro ele já não é suficiente, você precisa tirar aquilo. Era pequeno. E eu tenho para mim, assim, com toda certeza, que o maior ato de liberdade que eu fiz foi eu ter dito: eu vou conhecê-los. Eu não sabia se eu seria aceito, eu não sabia se eu chegasse eu ia gostar, mas foi o suficiente para ter dado esse passo, né? Quando eu cheguei na casa dos freis, eles
abriram as portas ali para mim, entrei, eu ia ficar 3 dias, era uma experiência de 3 dias. Gostasse também, gostasse. Se eu tivesse fazer um acompanhamento da casa da minha família, eu faria. Mas a pedagogia de Deus comigo sempre foi perfeita, como é com todos nós, né? Só que nesses tempos ele me deu a graça de percebê-la. Então, de 3 dias que eu iria ficar, eu estou até hoje. Né? Então, eu lembro que na última noite da minha proposta, né? Eu cheguei numa segunda-feira, e até um fato interessante, tem uma outra música da nossa comunidade que chama-se Sou Feliz. E uma parte dela diz: eu não vim para uma chuva, mas vim para ficar. E eu cheguei numa segunda-feira chuvosa, terça-feira chovendo, na quarta-feira estava chovendo, e à noite eu fiz uma prece. Na quarta noite fui para a capela e disse: Senhor, desenha para mim, seja específico. Eu não tenho o coração tão esclarecido. Então, desenha. Olha que humildade. Eu não tenho um coração tão esclarecido. A gente precisa saber conversar com Deus, né? Dizer assim, eu quero que o Senhor me diga com todas as letras o que o Senhor quer. Não tem um coração tão esclarecido. Foi de fato essa prece que eu fiz. E eu estava usando a minha cadena, tem uma outra, e eu tinha um cadeado nela. E eu nunca dei importância para o que estava escrito ali, né? E aí estava PJ. Quando eu li aquilo ali, quando eu olhei, assim, resbalei e olhei o cadeado, PJ veio no coração. Pobre de Jesus, que é o nosso Instituto de Vida Religiosa, chama-se Instituto dos Pobres de Jesus Cristo. Eu sei que foi um movimento de Deus, porque eu só estava 3 dias, eu lembraria Fraternidade do Caminho, talvez, né, se eu tivesse visto um F ali, alguma coisa. Uhum. Mas eu vi PJ, pobre de Jesus. Eu falei, pronto, é isso. Então, a passagem que estava para E era algo que já estava com você, que estava ali. mas que não tinha feito sentido. Até a sua prece. Até aquele momento não tinha. Até a sua prece. Na quinta-feira de manhã, onde era a proposta de talvez retornar para casa, eu ia. Havia um plano C. Na quinta-feira de manhã, o céu estava ensolarado. E a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Eu não vim para uma chuva, mas vim para ficar. Então, e aí, em seguida, algumas semanas depois, eu tive a graça de conhecer o nosso fundador. Consegui ter uma partilha muito profunda com ele, né? Depois eu tive mais um outro encontro, mas eu tive também o privilégio de morar com irmãos já perpétuos da nossa comunidade, irmãos mais velhos. Então, conseguiram me repassar. Interessante isso, porque quando a gente fala de comunidades, a gente fala de carisma, quando a gente se encontra com o fundador, para quem tem o chamado, a vida daquela pessoa é o próprio carisma, né? Então você olha e você se identifica, você abraça como realmente um pai. E os irmãos com votos perpétuos, eu estou falando aqui assim mais ou menos de um senso comum sobre carisma, porque com certeza eu não tenho conhecimento sobre a sua comunidade, mas dos votos perpétuos são aquelas pessoas que já estão guardando o carisma e que vão perpetuar esse carisma na falta do fundador, né? Então, o carisma não vai se perder, porque aquelas pessoas, elas já abraçaram de uma maneira tal o carisma que, mesmo que o guardião, mesmo que o fundador se vá, aquilo já está, como se fosse, não vou dizer estigmatizado, mas está fixo naquelas pessoas. Então, eles vão guardar esse ouro de Deus, Sim, para que outros irmãos sejam atraídos por esse mesmo carisma. Frei, aqui só interrompendo um pouquinho o senhor, muitas pessoas, praticamente todas as pessoas, quando elas têm uma experiência verdadeira com Cristo, que sente o amor de Deus, é tão impactante, é tão forte sentir o amor de Deus, que as pessoas, as primeiras coisas que as pessoas pensam
diz assim, será que eu vou ser padre? Será que eu vou ser freira? Né? Por conta do tamanho do amor, que a gente não sabe nem se... pensa logo que o chamado é esse. E aí o senhor está falando da sua vocação. Mas o senhor vem falando aqui assim, que é algo que Deus vem lhe chamando assim, desde criança, né? Uhum. É algo que o senhor vê que desde que o senhor tem um entendimento, Deus já lhe atraía com um amor esponsal. Um amor... Todos nós somos chamados ao amor esponsal, porque o nosso primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que tem aqui não pode sobrepujar o amor que a gente tem em relação a Deus. Mas existem, como a própria palavra de Deus, pessoas que vão ser mesmo almas esposas, de uma maneira maior, de uma maneira... é chamado de vida mesmo. E assim, fale um pouquinho disso para que fique para as pessoas, porque tem muita gente que nos assiste que tá no meio dessa dúvida, né? Como o senhor disse na sua prece aí, eu ainda não tenho o discernimento, eu não tenho os meios, a capacidade de discernir tudo isso. Mas que o senhor possa dizer uma palavra para essas pessoas, ou de tempo, ou de espera, ou de pedir realmente os sinais, mas ajude-as. Nossa, vamos tentar ajudar. Quando Deus toca numa alma, primeiro somos chamados à vocação universal, que é a santidade. Esse é o nosso primeiro chamado. E as nossas vocações, por dizer, usar essa linguagem particulares, seja a vocação vida sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação matrimonial, uma marca que Deus deixa na alma, né? Então, nossa, eu não sei se é isso. Peça, insista, que Deus responde, né? Tem alguém que aí está com o coração inflamado e deseja ardentemente a vida religiosa ou mesmo a vida sacerdotal, se movimente para isso, né? O Espírito Santo, ele vai esse motor imóvel que tudo vai mover. O que você precisa fazer é tirar os pés do chão e deixa que ele, como um vento, vai te carregar. É ter esse coração dócil, ter um coração pequeno, humilde. E sem medo, né? Sem medo. Porque às vezes o que atrapalha muito é o medo do que Deus quer de nós. Porque ali tá a nossa vontade primeiro, né? Diante do medo é porque tá valendo ainda o que a gente quer e não o que Deus quer. A gente diz, Senhor, será que é isso que o Senhor quer? Mas na realidade nós estamos querendo dizer, Senhor, não é isso que eu quero. Quando não temos um medo muito excessivo, né? Então, um pequeno conselho, e também como promotor vocacional do nosso carisma aqui na nossa missão de Teresina, se permita ser tocado por Deus. Porque se Ele quer uma alma, Ele vai atrair. E não desiste dela, né? Não desiste. Você pode correr. Você vai para longe, mas se Ele quer uma alma, Ele vai. E, de fato, a docilidade que a nossa alma fica quando tem esse encontro profundo com Cristo. Nós costumamos dizer que Deus dá tudo no começo. Ele dá tudo no começo, então... A sua consagração à Nossa Senhora foi antes do senhor entrar na fraternidade. E assim, o senhor percebeu que ela favoreceu esse entendimento? Com toda certeza, com toda certeza. Eu não tenho dúvidas assim. Eu lembro que período mais ou menos de 1 ano, talvez, colocar em 1 ano, você vai esmorecendo, né? Mas Deus está te dizendo, vai por aqui, mas você quer encontrar outras vias, a alma vai enfraquecendo, vai esmorecendo. Você tem coisas que já não vão competir, você está buscando algo além do que Deus está te pedindo, ou seja,
você vai ter que trilhar outro caminho, que não é o dele, né? Por mais seja lícito, mas não é aquilo que ele pediu. Então eu passei um período assim bem... Havia tirado a minha cadena, porque não tinha um sentido usá-la. Até porque símbolo, onde eu trabalhava, símbolos religiosos não eram tão convenientes. Você chegou a tirar o sinal externo. Sim. Quando houve essa inquietude no coração novamente... Agora, olha, engraçado, o senhor tirou, mas a resposta estava lá, né? Estava ali. O PJ estava lá. Exatamente. Meu Deus, que coisa. Foi no período que eu coloquei, que eu voltei à prática de rezar a coroinha. Então, eu fui guardado por ela. Não tenho dúvidas nenhuma disso, né? Tanto que o meu nome de religião completa é Frei Salomão da Bem-aventurada Virgem Maria. Esse é o meu nome de consagrado. Então, não tem como dizer que eu trilhei vocacionalmente não foi a mão dela me conduzindo, né? Uhum. Como aquele filho fraquinho, perdido, que a mãe pega na mão, quando o filho já não consegue, ela carrega no colo. E assim, o senhor falou uma coisa interessante, que no seu local de trabalho não era permitido, né? O senhor externar a sua fé. Enquanto nós temos legislação que nos assegura que nós temos liberdade de credo, onde nós estivermos, nós podemos externar a nossa fé, mas como algumas portas se fecham para que o nosso direito de credo não seja respeitado. Mas mesmo que fechem as portas, né? O senhor tirou a cadeia, mas depois Nossa Senhora deu um jeito do senhor colocar o que era por ali que o senhor ia encontrar a sua resposta. Exatamente, e foi. E aí o senhor entrou na fraternidade. E o que o senhor encontrou nesse carisma? O que é esse carisma da fraternidade e o caminho? E que diferencia a fraternidade e o caminho de outras comunidades? Eu estou aqui com a nossa regra de vida. Então vou... De forma prática, né? Um pouquinho do que é aquilo que nós vivenciamos, que se eu estou em nome desse carisma, então eu quero ser fiel. Sim. O carisma, vai dizer as nossas fontes. Jesus todo de Jesus. Esta é a frase que abrange e resume todo o carisma dos pobres de Jesus Cristo. Há em nós uma profunda vontade e até, quem sabe, uma ousada pretensão de querer Jesus por inteiro e ser dele também por inteiro. O Evangelho vivido sine glossa nos oferece o caminho seguro pelo qual podemos encarnar toda a sua vida em nossa própria vida. Então, é essa experiência de se encontrar com Jesus, né? O Jesus encarnado, pobrezinho na manjedoura, um Jesus que precisou ainda na sua infância se refugiar, o Jesus que teve que fugir, fugiu, a sua vida ordinária, seu escondimento, o seu trabalho, um Jesus que pregou, um Jesus que realizou milagres e que deu a vida por nós, sofreu na cruz e ressuscitou. Então, como nós queremos esse Jesus? Todo. E o Evangelho vivido sine glossa, o Evangelho vivido sem um comentário, vivido o que ele é. É isso que nós nos propomos a viver, né? A vida dele, viver a vida religiosa é isso. É viver a vida do próprio Jesus. Mas no nosso carisma, o nosso fundador nos coloca, os nossos irmãos mais velhos nos asseguram, é vivermos a vida de Jesus sempre. E buscamos reproduzir isso de forma fiel, né? Então, encontrei e tenho buscado. Porque muitas vezes nós vemos o quê? As pessoas compartimentando Jesus. Aceitam o Jesus histórico, mas não aceitam o Jesus místico, né? Aceitam a humanidade de Jesus, mas não aceitam a divindade de Jesus. Aceitam o Jesus em parte, né? Só aquilo que a sua inteligência permite aceitar ou a sua conveniência só quer aceitar.
né? E tem esse outro aspecto, né? Porque quando você aceita Jesus todo, você quer ser todo dele. É isso, é uma via de mão dupla, né? Eu quero ele todo, mas eu tenho que me dar por inteiro. Ele não aceita pedacinho. Da mesma forma que nós não queremos uma parte da sua vida, uma parte que é ele também quer que nós os doamos por inteiro, né? Imagina. Já não bastou a encarnação, já não bastou a sua vida escondida, a sua morte na cruz, ele ainda se deu na Eucaristia. Então, todos esses aspectos dele, e ele se dá constantemente, ele continua se dando. Uhum. E, minimamente, o que a gente pode fazer é ter o desejo. Como fala, há em nós uma profunda vontade e uma ousada pretensão. Ser movido por essa vontade, esse desejo, esse ímpeto de querer ele e ser dele tudo. Uhum. Até por iniciativa dele mesmo, né? Porque ele atrai. E aí vai entrando, como o senhor disse, nesses aspectos do escondimento, dos refugiados e tudo. E tem a ver com o público, né? Sim. Com onde vocês mais enxergam Jesus, né? O Jesus nos excluídos, Jesus nas pessoas em situação de rua, nos marginalizados, às vezes onde ninguém vê Jesus, ele ali está. Sim. Então o carisma de vocês passa por essas pessoas. Uma parte aqui das nossas fontes também, a iniciativa, porém, é sempre dele. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, né? Ele nos chama. Então, nós somos chamados e automaticamente somos endereçados a um povo. Deus nos confia um povo. E são os pobres, nos seus múltiplos rostos, né? Mas de forma especial aos nossos filhos prediletos, assim nós os chamamos, né? Os nossos jovens, nossos homens, mulheres que estão em situação de rua, situação de dependência química, são nossos filhos prediletos. São nossos filhos porque são filhos prediletos primeiro de Deus, né? Sim. Então nós podemos continuá-los ajudando, né? Uhum. E por que são eles? Porque é daí que nasce o nosso carisma. Foi de um grito de um pobre que despertou essa inquietude profundíssima no nosso fundador de fundar essa comunidade. Um grito de um pobre. De um grito de um pobre que vem um desejo profundo de conversão. Num episódio ali da vida do nosso fundador, ele comenta com um jovem: menino, você tem que, não nessas palavras, mas algo assim, você tem que parar de usar, se esforça para parar de usar. Então ele fala: padre, você não sabe o quanto eu estou me esforçando. Você não sabe o quanto eu luto. E daí, nosso fundador diz, né? Custe o que custar, eu vou mudar. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Uhum. Então, vem esse desejo de conversão que nos carrega. Tanto que um tripé do nosso carisma é conversão, né? A pobreza e a vida fraterna e a caridade com os pobres. Sim. E importante esse conjunto, porque muitas vezes nós vemos as pessoas quando querem trabalhar com o público mais marginalizado, mais excluído, vai mais pelo viés do assistencialismo, né? Somente entrando a parte mais caritativa. Mas sem conversão, não tem mudança, né, de vida. Ele permanece ali onde ele está. Mas com a conversão você consegue fazer com que essa pessoa se enxergue com o olhar de Deus e queira um novo, né? Uma caminhada nova. Libertação, porque muitas vezes
são pobres almas que estão cativas, prisioneiras ali dos seus vícios, né? Das suas feridas emocionais, daquilo que viveram na sua infância. Uma série de coisas e que precisam de ajuda para passear, né? Ali naquele momento, para poder dizer assim, Senhor, cura, para que eu possa me levantar de onde eu caí. Sim. E nós temos no nosso carisma, agora nós estamos nos preparando para completar 24 anos de fundação. Uhum. Então, ano que vem, jubileu, graças a Deus, agora é 23 de outubro, vamos completar 24 anos. Inúmeros testemunhos de conversão. Inúmeros. Porque procurar a fidelidade, né? Nós não queremos um número. Uhum. Não podemos querer um número diante da matemática de Jesus. Sim. Né? A matemática, Jesus vai dizer as nossas fontes, né? Uma ovelha, um dracma. Então, se a gente parar em número, caridade, quantos... Se perguntar aqui na nossa missão, quantos pobres nós atendemos por dia? Eu não vou saber dizer para a senhora. Talvez uma média. Mas, se a senhora me perguntar alguns nomes, estou aqui na missão há 30 dias, mas eu já sei dizer algum nome de filho. Porque é a pessoa. É a pessoa. É muito difícil. E não estou dizendo que fazer a caridade é algo ruim. Não. Mas não é só isso. A caridade, vamos dizer assim, de forma assistencial. Não. Façam. Mas se conseguirem encontrar no rosto de cada pobre o rosto de Jesus. O pobre Jesus. Nós temos certeza que as promessas que contém em Mateus 25 vão nos assegurar. Foi a mim que o fizeste. Sim. Nesse sentido. Vai dizer aqui um pouquinho das nossas fontes, número 59. Os pobres, nos seus múltiplos rostos, são os destinatários da missão dos pobres de Jesus Cristo. Nenhuma outra finalidade apostólica pode ocupar o lugar e o tempo que deve ser reservado aos pobres. Todo o nosso labor missionário é para eles e a partir deles. Os pobres do mundo de hoje precisam saber que são amados por Deus e na nossa consagração é a maneira concreta pela qual eles experimentarão o seu amor. Antes de lhe oferecermos qualquer outra coisa, lhe ofereceremos primeiro a nós mesmos. Ofereceremos-lhes Cristo em nós. Nossa vida consagrada deve ser em si mesma evangelização. É assim que nós buscamos cuidar dos nossos pobres. Que eles conheçam Jesus através da nossa vida. Que muitas vezes eu vou pegar a palavra e eu vou sentar numa praça com ele e eu vou falar: aceita Jesus. Que Jesus? Uhum. Aí tem uma passagem na vida de São Francisco. Pregar o evangelho e, se necessário... Fale alguma coisa. Só se precisar. É com a vida, né? É a vida, é o testemunho. É a vida, eu dando testemunho de amor, de acolhimento. E aí eu me lembrei agora do começo da sua fala, o senhor dizendo assim que acho que foi um frade que disse assim: você está feliz? Você no primeiro momento respondeu que sim, né? Lá atrás, antes de entrar. Quando ele perguntou de novo, aí veio o choro. Mas quando a pessoa se encontra verdadeiramente com o chamado, com o carisma, aí consegue dizer: está feliz, Frei Salomão? Está feliz, Frei Salomão? Feliz. E entendendo o que é a felicidade. A felicidade parte de momentos eufóricos, de sorrisos, mas a felicidade parte da permanência. Então, como eu sou feliz de permanecer? Que as pessoas às vezes não entendem assim, como é que uma pessoa pode ser feliz abrindo mão de tudo, vivendo da providência. Um homem saudável, vivendo a castidade pelo reino de Deus. Então, assim, o que para as pessoas pode parecer loucura, mas aquilo que é loucura para o mundo é muitas vezes o que agrada o coração de Deus.
Mas o homem só é verdadeiramente feliz quando ele está dentro do plano de Deus, né? Aquilo que Deus sonhou para a pessoa ser. Por isso que quando as pessoas fazem assim, você está feliz? Olha que pergunta, a pedagogia das perguntas. Eu amo isso aí, pedagogia das perguntas. Às vezes a gente quer falar para as pessoas o que é que elas têm que fazer. Não, às vezes o mais correto é você fazer a pergunta certa, para que ela procure dentro dela mesma. Será que eu estou feliz mesmo? Será que eu estou no lugar onde Deus me quer? E São Francisco, na vida da fraternidade. Vamos lá. Vou encontrar aqui. Explica para nós, Frei. Vai falando dos nossos... Esse... da nossa cruz? Vamos lá. Sim. A nossa cruz tem um frade do nosso carisma, o Frei Fanuel. Ele teve a inspiração para... Ele é um dos primeiros da nossa comunidade para ter modelado essa cruz. E aí ela tem esse ângulo, né, mais torto, e de onde provém. A remissão, né, o peso da remissão, o peso do perdão dos nossos pecados, olha como isso é tão profundo. Que ele entorta a cruz. Então, vamos falar, o peso dos pecados. Não. O peso da remissão dos pecados é muito maior. Sim. É muito maior. E aí nós portamos essa cruz. Alguns tempos fortes, né? Por exemplo, na Quaresma, nós portamos diariamente. E, enfim, sempre quando a gente sai de missão, que isso é muito próprio da história da vida consagrada, né? Uhum. O consagrado, o religioso, o sacerdote, ele ia evangelizar com a cruz. Sim. Porque esse é o nosso desejo, né? Uhum. Quem vai primeiro é ele. E São Paulo até diz, eu não venho a voz com sabedoria, mas eu venho com o testemunho e a loucura da cruz, né? Uhum. Então, eles iam e aí adotamos isso. Até é uma graça de Deus, muitos carismas novos têm o costume de portar a cruz. Nós temos esse significado. Primeiro, para nos lembrarmos, eu estou aqui pela remissão dele. Uhum. Às vezes nós olhamos para a cruz tentando ter pena de Jesus. Meio que, nas aspas, isso que eu vou falar, é desprezar todo o esforço dele. Sim. O dó, a pena, não vai modificar nada. Mas nós olharmos para ela e vermos o peso da remissão e queremos imitá-lo por outras almas, aceitarmos o sofrimento diário por outras almas, aí vai fazer sentido. Sim. E aí nós chamamos de compaixão, né? Uhum. Sentir com a pessoa. Sofrer com. E São Francisco, vocês são uma comunidade franciscana. Isso. Né? Nós temos no nosso carisma 4 patronos. São Francisco, Santa Clara, São Paulo e São Miguel. São os nossos 4 patronos. O hábito marrom automaticamente vai remeter a São Francisco, né? Então, esse despojamento, se deixar nas mãos de Deus, na misericórdia dele, na providência de Deus, mas também a intensidade da vida fraterna provém desse francisclarianismo, né? Essa junção da regra de vida de São Francisco, também de Santa Clara, que provém daquele nosso dos fundamentos do nosso carisma, pobreza e fraternidade, provém desse estilo de vida que eles levaram, né? São Paulo, pela pregação da palavra de Deus, e São Miguel, ele vem, nós contra esse itinerário de combatente. Quem como Deus? Uhum. Quem como Deus? Da onde que proviu essa fala? Da humildade. Eu vou combater, mas a minha espada é a oração. A minha espada é a humildade. Uhum. É o deixar Deus agir. Ele não falou, nossa, eu te expulso, Satanás. Não, ele diz, quem como Deus? Pronto. Foi o suficiente.
Então, temos eles como patronos, né? E aí nós temos um título no nosso carisma, que é da Serva do Senhor, que é o título de 25 de março, da Anunciação. Sim. Então, Tudo a ver com a consagração. com a consagração. Porque esse mistério é o que fundamenta principalmente a consagração à Nossa Senhora. O mistério da encarnação. E é daí que é a solenidade mariana mais acentuada para a gente, assim, sabe? Mais importante para nós. Tanto que aos que se preparam na nossa comunidade devidamente, sejam os jovens, os leigos que nos acompanham, os nossos amigos, benfeitores que estão próximos, a data fixa que nós temos de consagração é essa. Porque é uma grande solenidade. Sim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se. Então, esse fiat dela nos dá também a inspiração para um quarto voto. Né? Nós vivemos os 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade, obediência. E é provindo da obediência um voto de disponibilidade. Então, por quê? No fiat da Virgem Maria, faça-se, ela já saiu. E ela já foi ao encontro de Isabel. Ela já foi servir. Então, é profundamente ligado. Uhum. Permite ler aqui uma frase aqui das nossas fontes. Desde as origens de nossa fraternidade, sentimos a presença incessante e protetora de Maria Santíssima. Não houve sequer uma graça que não nos foi dada por meio dela. Não houve único combate que vitória não veio por meio dela. Não houve um grito de socorro que não foi por ela atendido. Este reconhecimento e o nosso filial amor são as razões pelas quais lhe devotamos diferentes manifestações de louvores e oração. Então, nesse título se resume todo o mistério da encarnação. A humanidade toda condenada à morte eterna encontra no seio da serva a vida eterna. O Filho de Deus torna-se também filho de Maria. Então, aí entra Jesus todo de Jesus e todo dela. Todo dela. Não tem como, né? E todo dela. Então, aos sábados, por exemplo, nós rezamos o ofício da Imaculada. E ao final do ofício, tudo por Jesus, nada sem Maria. É assim que nós entendemos, né? E é assim que a igreja entende. Uhum. E a gente tantos dogmas que nos provam isso, né? Uhum. Como entende nosso caminho sempre vai estar por meio de Maria. Porque ela foi a primeira. E nós estamos aqui gravando hoje. Nós estamos gravando de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, com a visita peregrina de Nossa Senhora de Lourdes. E nos preparando também para o dia de Nossa Senhora dos Anjos. Os Anjos. Que é do dia 2 de agosto. Que é uma data, um título de Nossa Senhora muito próximo a São Francisco. Uhum. Como a fraternidade vê também essa solenidade? Nós temos nosso calendário litúrgico, nós usamos, né, o calendário litúrgico franciscano também, e então é um dia, toda certeza, de festa, né, um ar de solenidade, porque dali provém um milagre, talvez o maior milagre de São Francisco, vão dizer alguns autores. É o dia depois de 800 e tantos anos de sua vida, o seu grito ainda ecoa. Sim. E ainda há homens, mulheres dispostos a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. O mesmo caminho. E todas as nossas casas são dedicadas a um título, um santo, né? Um título de Nossa Senhora, enfim. E nós temos uma casa também dedicada a Santa Maria dos Anjos. Muitas casas nossas, agora eu me recordo, temos um quadro imenso do título dela. Aí a senhora falou também, hoje em Nossa Senhora do Carmo,
nós temos uma região, uma província nossa, por assim dizer, dedicada a Nossa Senhora do Carmo. E uma casa também das nossas irmãs no Rio de Janeiro. Então, o nosso carisma sempre faz festa. O certo é que ela está o tempo todo ao nosso redor, Exato. né? Às vezes se manifestando mais com o título, porque de acordo também com a nossa necessidade, né? Para alguns, Nossa Senhora dos Aflitos, para alguns, Nossa Senhora do Socorro. Senhora de todos os títulos. De todos os títulos, sempre Nossa Senhora. E a consagração. A fraternidade, o caminho com a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Como a fraternidade vê a consagração? Então, vamos lá. Isso é vou falar um testemunho que eu tive de um dos irmãos lá do começo da nossa obra. Quando a fraternidade se iniciou, em 2001, o padre ele não tinha um conhecimento geral, né, da consagração. Estava naquele processo de conhecer. E aí alguns irmãos e irmãs que chegaram primeiros, alguns já eram consagrados. E então, o padre Gilson leu. Quando ele terminou de ler o tratado, ele disse: Deixa eu entender o que é isso aqui. A nossa obra, os membros vão se consagrar. Então foi amor à primeira vista a esse método, né, de consagração. Vou voltar aqui para minhas fontes. Então, aqui fazendo referência ao dia 25 de março, né? O dia da serva do Senhor, a solenidade da Anunciação. Nesse dia, aqueles que estiverem devidamente preparados farão a sua consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, e se comprometerão a rezar todos os dias a coroinha em sua honra. Não basta, olha, me consagrei. Sim. Eu tenho um compromisso. Então, e nós lendo, vamos lá, rezar o rosário, e outras ejaculatórias, enfim, vai nos dar uma direção. Mas o nosso carisma é uma obrigação, enquanto membros, rezarmos todos os dias a coroinha. Né? Uma obrigação, terço diário. E para quem não entende, não sabe o que é a coroinha de Nossa Senhora, é uma oração que fala dos privilégios de Nossa Senhora. Se você não conhece, comece a fazer a experiência. Isso. E você vai dizendo para Nossa Senhora: alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos 1000 vezes. 1000 vezes. Então, essa oração, gente, quem não tem o tratado, vamos atrás do tratado, conseguir. Então, nós temos ela disposta, né, a rezarmos, a termos essa intimidade de tantas outras orações. Porque a coroinha é esse louvor constante. De fato, é uma coroa. Traçar esses 3 Pai Nosso, essas 12 Ave Marias, né? Vamos sempre perceber que as coroas de Nossa Senhora normalmente têm 12 estrelas. 12. Né? Os 3 Pai Nosso, a Trindade. Então, tem todo um significado. Uhum. E aí nós vamos com orações de tantos santos. Até hoje de manhã comecei a ler um livro e aí eu entendi talvez de onde provém. Deixa eu puxar aqui. Fica nervoso em podcast, né? Pode. Aqui pode, porque aqui é o lugar onde a gente é a gente mesmo. Não é não, Javesse Júnior? É sobre isso, produção. Ó Santa Imaculada Virgindade, não sei com que louvores vos posso exaltar, pois quem os céus não podem conter, vós o levastes em vosso seio. A leitura que eu fazia hoje, livro de As Confissões de Santo Agostinho, e lá várias vezes ele ia dizendo: mas ó tu, mestre, que os céus não podem conter. E aí eu meditava ali no primeiro livro, né, das Confissões, e falava: meu Deus, de fato os céus não puderam conter, ele escreveu isso no século IV.
os céus não podem conter, e no ventre da Virgem Maria, ele se permitiu ficar. Ele quis. Ele quis. Ele quis. E porque ele quis, e por que nós não queremos, né? Exatamente. Mas se nós queremos ser de Jesus, nós precisamos imitá-lo. E, Frei, quando a gente vai entendendo o carisma de vocês, só erguer essas pessoas, né? O pobre Jesus nessas pessoas, só erguer, você luta literalmente contra o mal. Porque o mal não quer que essas pessoas se levantem. Ele não quer que essas pessoas se libertem. Não quer que essas pessoas se convertam. Então você trava literalmente uma batalha, né, espiritual. Você entra nisso, desprovido das supostas armas que o mundo gostaria de pregar, seria a riqueza, os recursos e tudo, totalmente pobre como Jesus, né? Vivendo da providência, mas um guerreiro, um apóstolo, né? Levantado como um apóstolo para fazer a vontade de Deus na luta contra o mal. Então a Santíssima Virgem vai à frente marchando, né? E São Luís Grignion de Montfort vai dizendo que aqui no tratado, no número 50, que ela é terrível, né? Ela é terrível para o demônio e seus sequazes como um exército disposto em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. E como a fraternidade vê esses homens vestidos de marrom, imitando São Francisco, com o estandarte da cruz na mão. Cruz. Se vê no tratado? Muito. Por dois fatos, né? Primeiro, eu vou ler uma parte aqui, que é incrível, né? E eu me recordei agora, nesse final de semana que passou, nós tivemos em São Paulo um encontro sede sóbrios, e aí de forma nacional / internacional, porque também havia alguns homens e mulheres do Paraguai. Então, Sede Sóbrios é uma frente de missão nossa que cuida especificamente dos nossos filhos e filhas prediletos, né? Situação de dependência química. E lá tinham 500 homens e mulheres reunidos. Muitos com 15, 20, 10, 5 anos de sobriedade. Uma quantidade enorme de homens e mulheres ainda em tratamento, que nós também oferecemos, né? Tratamento terapêutico. E aí, para a surpresa de todos, né? Não tive a graça de estar presente fisicamente, mas conseguimos acompanhar. A nossa mãe cofundadora, a irmã Serva, ela foi e pregou. E aí um trechinho que ela disse, assim: filhos e filhas, e ela tem todo um jeito maternal. Nossa, ela é muito assim. Eu vi ali um trechinho de 30 segundos e a lágrima veio. E eu não sou tão chorão, mas a lágrima veio, assim, porque escutar a voz dela é algo incrível. E ela disse: quando você pensava que estavam sozinhos, vocês não estavam sozinhos, porque os meus joelhos estavam no chão. Um outro trechinho, eu estava lutando por vocês, né? Ela pediu para cada um levantar uma vela acesa e dizia: ergam suas velas, ergam suas velas. O inferno precisa saber que vocês ainda estão vivos. Okay. Porque a luz de Cristo ainda habita. E eu não tenho dúvidas que o que faz com que os nossos joelhos de madrugada fiquem no chão. Recentemente eu recebi um áudio de um dos meninos que eu acompanhei numa outra missão, e ele falava: Frei, tá difícil, tô pensando em recair. E eu não consegui falar com ele, eu não tinha as possibilidades, mas eu só consegui parar e rezar. E quem que eu vou invocar? Se não é a Virgem Maria, né? Se não é ela. Quem é que vai manter essas luzes da nossa vida acesas se não é ela? Preservando-nos tantas vezes, mas também os nossos endereçados primeiros, né? Que são os nossos filhos. E aí é que vem um trecho que é incrível. Qual o número, Frei? 59.
do tratado. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Uma graça carismática que Deus nos dá é de encontrar aqui o nosso carisma. Nesse trechinho. Ensinarão o estreito caminho. Caminho de Deus. O caminho. O caminho. É esse que é o próprio processo. Cristo, né? O caminho. Frei, diz para essas pessoas que ainda não se consagraram. Vamos lá. A beleza de ser da Virgem Maria e de se colocar em missão, né? De se colocar em missão, porque muitas vezes a gente fica pensando que são só os religiosos que vão. Mas nós temos, como leigos, mesmo não sendo religiosos, nós somos chamados, nós temos a nossa missão própria, né? Cada um tem a sua. Santa Teresinha diz que encontrou Jesus no meio das panelas, Santa Teresa, né? Encontrei Jesus no meio das panelas, fazendo comida para uma irmã que estava doente. Então, ali você pode dar amor e você pode levar Cristo, porque você deixou de você fazer alguma coisa que você queria fazer, você disse não para você mesmo, disse sim a Deus e foi na missão. E muitas vezes nós não percebemos que é no ordinário da vida que a consagração também pode aparecer. Então, faça esse convite, se consagre. Então, vou pegar esse último trecho. É na nossa vida ordinária, é na nossa vida cotidiana, é que nós conseguimos imitar os passos da Virgem Maria, né? Essa mulher que tão pouquíssimas vezes a escutamos no Evangelho, ou seja, que viveu num escondimento. Eu fico imaginando quando os apóstolos estavam com Jesus, pregando para cima e para baixo. Eu fico imaginando quem que estava na cozinha, quem que estava preparando, quem que estava arrumando a casa, quem estava nos pequenos detalhes, né? Era ela, com toda certeza, sem dúvidas, né? Eu não preciso ir muito longe. A imaginação traz isso de forma rápida. E se por um acaso você não conhece essa consagração, esse método, procure, né? Procure de forma urgente. São graças que Deus derrama, são ferramentas que Deus nos dá. A você que conhece, mas que está aí, será que eu consagro? Será que eu não consagro? Mas é tão difícil de ler, toda vez que eu começo eu não termino. Vamos lá, vergonha na cara. Vamos lá, vamos atrás, fazer a leitura, como eu lia nas nossas fontes. Aqueles que se prepararam devidamente. Então, é necessário uma atenção, um estudo, é algo sério. É uma radicalização também do batismo. Não estamos fazendo nada diferente. Nós estamos só reafirmando as promessas batismais. Só que agora com um apoio. Um apoio que é inevitável que ele não venha com pressa, que é a da Virgem Maria. Então, busque a consagração, este método de ser santo. Tantos e tantos santos, e vocês vão ler aqui, eu podia ficar lendo esse ano, eu tive a graça de reler ele, basicamente todo ano eu consigo, e eu fico vendo o testemunho de santos e a linguagem que São Luís usa ao escrever, aí você vai, será que um dia, quando é que vai chegar a minha vez de ter essa experiência? Mas não busque nada extraordinário, é no ordinário,
a vida de Jesus, ela se dá no ordinário. Né? Tanto que dos 33, 30 foi no escondimento. Uhum. Então, é assim que nós buscamos. E aqui vamos aprender muito. Tá? Mas eu tenho dúvida. Leia. Mas eu sei que tem grupos que colaboram, né, para a formação, e o podcast está aqui para provar. Né? Então, busque conhecer, divulgue, você que é consagrado, divulgue a consagração. Uma coisa que ficou muito comum, qualquer coisa vocês cortam essa fala aqui. Nós perdemos aquela coragem de dizer que eu sou consagrado à Virgem Maria. Tem muitos que dão uma volta, né? Eu sou consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E não é a mesma coisa? Então, não tenha medo de falar, eu sou consagrado à Virgem Maria. Mas o que vão falar? Eu tenho medo? O que vai acontecer quando você bater lá na porta do céu? E fala, e aí, você não teve coragem? Isso chama-se respeito humano, né? Então, escrúpulo. Isso. E você vai aprender o que é aqui também. Então, não tenha medo. Você que é consagrado, diga que é consagrado. Mas fulano não gosta. Seja. Tá bem? Enfim, eu penso que seria isso. Ótimo. E eu vou continuar aqui insistentemente dizendo assim, consagra-te, consagra-te. Não vou desistir de você não, viu? Nós vamos continuar aqui com a graça de Deus, suplicando, né? Pedindo suspiro de Nossa Senhora por essas almas, e nós queremos colocar dentro do Imaculado Coração dela. Essa é a nossa missão, do nosso apostolado. E eu tenho certeza que você ficou com vontade de conhecer um pouco mais da Fraternidade O Caminho. O Instagram deles é o Caminho dos Freis. Uau. Uma coisa assim. Ok, eu tô novo aqui, então agora eu não sei qual é o mas a gente vai colocar. Mas é o Caminho dos Freis. Muito bom, porque eles oferecem muitos eventos, formação para pregadores, eu vi recentemente. Agora, próximo final de semana. Pois estou acompanhando, viu? Acompanho sim, meus irmãos, muito obrigada. E, Frei, queria dizer aqui, com as palavras de São Luís Maria Grão de Montfort, né, que os verdadeiros consagrados, e foi o que o Senhor veio fazer aqui, né, tenho certeza que enviado pela Santíssima Virgem para estar aqui conosco, que todos aqueles que são verdadeiros consagrados deixarão, está lá no 58, viu? Você que tem seu tratado. Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Eu não tenho dúvidas que o Senhor deixou aqui para nós o ouro da caridade, o ouro do amor, o ouro de querer Jesus todo, de ser todo de Jesus, sendo todo dela. Esse é o nosso terceiro episódio. Fica com Deus, beijo no coração. Gratidão à Fraternidade O Caminho, porque nos disponibilizou o Frei para estar aqui conosco. Foi uma bênção de Deus. Não deixe de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que você vai receber aqui, em primeira mão as notificações. Ativa as notificações para você receber em primeira mão. Fica com Deus!